Mãe é acusada de fazer bebê de 2 meses passar mal aplicando insulina sem a criança precisar. Ministério Público denuncia que o objetivo da mulher era arrecadar dinheiro em campanhas de solidariedade. Avião cai sobre casa no interior de São Paulo e mata 3 pessoas. Polícia encontra 2 corpos na Rocinha e crianças são vendadas para não ficar expostas à violência. Sobe para 11 o número de mortos no ataque à creche em Janaúba, Minas Gerais. Gilmar Mendes diz que Supremo Tribunal Federal deve evitar decisões populistas. Manifestantes usam tomates em protesto contra o ministro em São Paulo. Deputado promete apresentar relatório sobre segunda denúncia contra o presidente Michel Temer amanhã. 80% dos brasileiros acham que a corrupção no país aumentou, segundo pesquisa internacional. Justiça decreta a prisão preventiva do presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nussmann. Infecção alimentar afeta 4 times e adia jogos da Libertadores Feminina. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Foi presa hoje na Grande São Paulo uma quadrilha acusada de assaltar mais de 20 agências bancárias. O bando, conhecido como a Gangue do Boné, roubou mais de R$1 milhão. Segundo as investigações, parte desse dinheiro abastecia o crime organizado. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu hoje o segurança do traficante, apontado como um dos que disputam o controle da Rocinha. Na favela, hoje foi mais um dia de tiroteio entre grupos rivais. Morreu hoje a segunda vítima do ataque a tiros contra clientes de um bar na região metropolitana do Rio. 6 pessoas estão internadas. Imagens divulgadas pela polícia mostram como foi a prisão da quadrilha que cavou um túnel para assaltar o centro de distribuição do Banco do Brasil em São Paulo. E vamos a outras notícias pelo Brasil. 3 pessoas morreram hoje na queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo. A aeronave caiu no quintal de uma casa a menos de 500 metros do aeroporto de São José do Rio Preto. O professor de uma escola municipal de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, foi agredido por um grupo de alunos com idades entre 13 e 18 anos. O atacante Juninho, do Esporte Clube do Recife, foi detido, acusado de agredir a ex-noiva. O jogador pagou R$10 mil de fiança e já está solto. O atacante Jobson, que já foi do Botafogo, voltou para a cadeia depois de descumprir as regras estabelecidas pela Justiça para a liberdade condicional. Ele está preso em Colmeia, a 200 quilômetros de Palmas. O jogador responde por estupro de vulneráveis e havia deixado a prisão no fim de agosto. Morreu hoje mais uma criança vítima do ataque à creche em Janaúba, Minas Gerais. 11 feridos continuam internados em Belo Horizonte, 9 deles em estado grave. Agentes da Polícia Civil do Rio Grande do Sul cruzaram os braços hoje para pedir o pagamento de salários atrasados e o fim da superlotação das delegacias. A instituição também está no meio de uma polêmica provocada por um coronel da PM que protestou contra a soltura de um menor infrator reincidente. A semana começa com chuva no sul do país. A formação de uma nova frente fria canaliza a umidade da Amazônia e espalha água pela região. Na área mais clara do mapa, faz sol pra valer. No sul, as nuvens deixam as temperaturas amenas. Faz 23 graus em Porto Alegre. Em Goiânia, os termômetros registram 35 graus. A cidade teve ontem o dia mais quente, com 37,5 graus. Haja sombrinha. Em São Paulo, a máxima chega aos 31 graus. Mas é bom levar o guarda-chuva, porque estão previstas pancadas para o final do dia. E atenção, surto de hepatite A em São Paulo. O número de pacientes subiu 700% em relação ao ano passado. 2 pessoas já morreram. E veja a seguir, mãe é acusada de aplicar insulina no próprio filho sem ele precisar para faturar com campanhas de solidariedade.
Justiça decreta prisão preventiva de Carlos Arthur Nussmann, presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro. A gente volta já já. O relatório da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer será apresentado amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Os aliados do governo afirmam que estão tranquilos e esperam um parecer pelo arquivamento. Num período de crise em que todos tentam faturar um pouco mais, as seguradoras negam 30% dos pedidos de contratos feitos por clientes do Rio de Janeiro. E a seguir, 3 jogadores brasileiros são finalistas do prêmio Bola de Ouro. Carro de transporte de bagagem pega fogo e chamas atingem Boeing pouco antes da decolagem. Não perca, é já já. E sabe aquele trabalho temporário que sempre aparece no fim do ano? Alguns já estão disponíveis. E a previsão é de que sejam criadas 374 mil vagas em todo o país. Quase 20 mil vagas a mais que no ano passado. Um voo da American Airlines foi cancelado por causa de um incêndio em Hong Kong. Agora aqui no Brasil, no Distrito Federal, uma mãe aplicou insulina no próprio filho de apenas 2 meses de idade, sem que ele precisasse receber o remédio. Para o Ministério Público, ela queria promover comoção nas redes sociais para conseguir dinheiro e, por pouco, a insulina não matou o bebê. Inacreditável. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se deputados e senadores podem sofrer penas alternativas, como a suspensão do mandato. 80% dos brasileiros acreditam que o nível de corrupção aumentou no país nos últimos 12 meses. Os dados, divulgados hoje, são de uma pesquisa da Transparência Internacional. E agora futebol, o zagueiro Marquinhos será o capitão da seleção brasileira no último jogo das eliminatórias da Copa, amanhã contra o Chile. E a partida vai marcar o retorno de ídolos palmeirenses ao estádio em que fizeram história. 3 brasileiros foram indicados ao Prêmio Bola de Ouro de melhor jogador da temporada. A Justiça decretou hoje a prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, do presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Ele é acusado de intermediar pagamentos de propina para que a cidade do Rio de Janeiro sediasse os Jogos Olímpicos de 2016. Nussmann está preso desde quinta-feira da semana passada, no presídio de Benfica, no Rio. E a rodada de estreia da Libertadores Feminina teve que ser adiada por 48 horas por causa de uma grave infecção alimentar entre as jogadoras. Em Belém, devotos voltaram à Praça Santuário para ver de perto a imagem da Santa Peregrina, um dia depois do Círio de Nazaré reunir 2 milhões de pessoas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.